Vocês estão bom? Eu tô bom. Muito bem, não vou parar minha vida para ficar fazendo live e tentar mostrar o que é necessário ser mostrado, mas dá para eu separar um pouquinho aqui do meu tempo, aproveitar essa caminhada para fazer aquilo que eu acredito que o principal, na verdade, os principais responsáveis a fazê-lo deveriam ser Poder Executivo e Poder Legislativo. Eu não estou vindo aqui passar pano para absolutamente ninguém. Sempre critiquei quando tive que criticar. Todavia, quando é necessário tecer alguma crítica positiva, eu não posso deixar de fazê-lo também. Conversei bastante hoje com o vereador Leila Milton. Compreendi a angústia que ele está decorrente do que tem acontecido acerca do processo de cassação do prefeito afastado, e pontuei a ele que sim, é necessário que ele demonstre boa vontade para a população, porque ele pedir lá para a assessoria jurídica, ele discutir com o Danilo e com a maioria daqueles capachos sem que os senhores saibam, eu entendo que ele está se desgastando e não está sendo eficiente naquilo que ele tem como propósito, que é representá-los. Pontuei a ele que eu, mais que ninguém, sei que uma andorinha só não faz verão. O poder do vereador, ele é um poder colegiado, portanto você precisa de maioria. Mas quando não se consegue através dos relacionamentos políticos, e é humanamente impossível manter relacionamento político com pessoas desprovidas de caráter, como a maioria daqueles pares dele, o que ele precisa é recorrer à população em primeiro lugar, mostrando a real intenção dele, e obviamente aos órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas e assim por diante. Respondendo às inúmeras mensagens que eu recebi aqui hoje, tendo em vista que infelizmente essa mídia porca não consegue noticiar o básico do básico do básico. Hoje eu vejo essa afiliada da Rede Globo, que por sinal insta salientar que estão utilizando todas as armas para nos censurar, para nos calar a qualquer custo. Haja vista o projeto que eles tentaram enfiar a goela abaixo ontem lá no Congresso, que estipula pagamento de taxas para quem estiver utilizando isso aqui, viu? Para você que utiliza rede social, para você que costuma fazer a sua transmissão, que gosta de se expressar. Se esse projeto passar, em breve o Brasil dará um passo mais largo ao caminho que a Venezuela já trilhou. Voltando para a realidade aqui de Guapé, a EPTV fez o desfavor de noticiar uma informação de maneira totalmente incompetente, porque as poucas palavras que foram ditas pelo coordenador-chefe do GAECO, Dr. Igor Serrano, na coletiva de imprensa que ele deu, foi muito compreensível para quem está a par do processo, e o jornalista deveria se inteirar antes de noticiar o fato. Ele informou que houve uma terceira fase, a qual consistiu na determinação, na decretação de mais prisões preventivas. Estas todas direcionadas a suspeitos que já estão presos. Então, para você que tem me passado mensagem, para você que tem me ligado, não houve nenhum preso novo, não houve nenhuma prisão para nenhuma pessoa, nenhum empresário, nenhum agente político, nenhum servidor público aqui da nossa cidade. O que houve foi uma comunicação ridícula por parte da referida emissora, que não soube levar ao conhecimento de vocês a realidade dos fatos. São 3 indiciamentos, eu vou colocar aqui só na figura do prefeito afastado, que ele responde com muito mais de 10 crimes já apontados, ou seja, crimes que serão julgados pelo nosso judiciário.
Portanto, são 3 pedidos de prisão preventiva acerca do prefeito, 3 acerca de um determinado empresário, 2 acerca de um outro servidor público e assim sucessivamente. Eu estou com outra coisa bastante importante para tratar com os senhores aqui e me fugiu à mente. Eu não queria terminar a transmissão antes de poder dizê-lo. Eu comecei falando da conversa que tive com o vereador Leila Milton e vou finalizar acerca desse referido assunto. A vereadora Jacenir, fez um vídeo aí de 11 minutos que eu fiz uma força herculana para conseguir assisti-lo agora na íntegra, porque o dia que me mandaram eu assisti não mais do que 1 minuto, me deu náuseas, mas dessa vez eu precisei tomar conhecimento de alguns prazos e entendi que seria mais fácil assistir o vídeo que ela gravou, tendo em vista que ela falou dos prazos que ocorreram aí nesse processo de cassação, ela como relatora da comissão processante, como professora, como advogada, demonstra, infelizmente, uma atuação pífia frente a um assunto tão importante. E eu não estou falando isso com o sentimento de uma pessoa que foi atacada por esse sistema, não. Estou falando com o sentimento de um cidadão comum. Vide, para quem tiver a curiosidade, joguem aí, cassação vice-prefeito de Itajubá. Vejam como foi o trabalho dos vereadores de Tiago, Itajubá é uma cidade maior. Não tinha nenhum vereador letrado, todos os vereadores, pessoas simples, mas que trabalharam de maneira ordeira, que discutiram o processo de cassação. Foram 4 reuniões, todas as 4 transmitidas, basta procurar aí no YouTube, diferente da nossa, que foi só uma transmitida e que a autoridade, no caso, foi o prefeito que está afastado e que estava com as algemas no pulso, que estava lá no Hotel do Estado, que dominou a reunião e tomou o protagonismo, mais uma vez, no alto da sua megalomania e da sua arrogância. E a posição da relatora foi aquela posição que todos nós tivemos a oportunidade de assistir. Então, para quem me critica e fala que eu estou vindo aqui atacar pessoas, eu não estou atacando absolutamente ninguém. Eu estou falando de uma representante pública que ocupa um local, uma cadeira de autoridade no nosso município. E goste ela ou não, as críticas são pertinentes. Não quer ser criticada, não ascenda a nenhum cargo público. Simples assim. Então, diferente daquele vídeo que ela postou, a comissão processante não está trabalhando em conformidade com o que a população guapense merece de respeito e de publicidade para com um ato da tamanha importância quanto esse que colocamos eu e o Dr. Mariel lá na Câmara Municipal. Para a cassação do nosso mandato, eles já tinham escritórios renomados de Belo Horizonte, todos apostos, para que não houvesse erro, e mesmo assim houve, e estamos perto de mostrar isso definitivamente de uma vez por todas. Mas, ao contrário deste que vos fala, o que fizeram comigo, eles estão fazendo exatamente o oposto. Contrataram, e isso, palavras de quem está lá dentro do Legislativo, com a garantia, com o endosso de um determinado assessor jurídico, se é que vocês me entendem, que ele garantiria os trabalhos do escritório que ganhou a licitação para prestar a assessoria à comissão processante, tendo em vista que isso não seria necessário caso a Câmara tivesse um assessor jurídico, no caso um advogado competente. Como não é o caso, este alegou suspeição no processo baseado com uma fundamentação que eu não sei até o momento a qual, porque não há absolutamente nenhum motivo para essa alegação que ele fez, mas mesmo assim ele fez. Ele disse, não, eu não posso auxiliar, mas quando o assunto era pertinente e ele tinha interesses em atuar, ele dava lá os pitacos dele. E não adianta ele vir me chamar de mentiroso, me processar, que eu farei questão de esfregar isso na cara dele e da sociedade. E mostrar para a sociedade, é claro. Então, o vereador Leila Milton tem conversado para que ele possa ter uma luz, tendo em vista que ele não é advogado, tal qual eu também não sou, com o nosso amigo, um certo advogado que eu vou preservar o nome por hora, porque o advogado que a Câmara Municipal contratou
não teve a decência de sequer vir a Guapé, quiçá ler todo o processo que eu garanto aos senhores. É extremamente gigantesco. Olha, extremamente gigantesco, ficou redundante. Mas eu precisava encontrar um adjetivo para caracterizar a magnitude desse processo. Para caçar o vereador Tiago Câmara. Ah, o Tiago falsificou documento público. O Tiago tirou xerox no projeto de iniciativa popular que visava dar gratuidade na travessia das balsas do nosso município. Caça ele! Bom, Mauro Bonfim, equipe de advogados, caça ele! Reunião na Casa da Flor do Campo, caça ele! E muito bem. Mandato do vereador Tiago Câmara caçado em um estalar de dedos, com uma agilidade e com uma fervorosidade absurda. Agora, o prefeito, indiciado em 3 processos, com 3 pedidos de cassação. Um dos processos já acumula mais de 400 volumes, tá? Eu não estou dizendo página não, 400 volumes. O outro processo já acumula mais de 950 volumes. Eu acredito que os 3 somados devem passar aí tranquilamente das suas 5.000 páginas, com uma infinidade de áudios, de apontamentos concretos, robustos, palavras do desembargador. Fugiu o nome do desembargador. Mas a Câmara continua com aquele trabalho pífio, porco, imundo. E enquanto isso eu vejo o Dedei passando raiva, quase infartando, tentando fazer a coisa certa. Por outro lado, tá aí a vereadora utilizando da máxima da esquerda, porque a mulher eu não posso ser criticada, quem me criticar perde popularidade, então eu me recolho, fico quietinha, vez ou outra eu gravo um videozinho para contradizer, conforme o rótulo que ela tentou e tenta me rotular de todas as formas, eu venho a público, faço uma carinha de coitada e coloco aquilo que nas minhas palavras o louco está falando de errado. É assim que as coisas acontecem em Guapé. E eu garanto aos senhores, os senhores ainda não têm conhecimento de 10% do todo que compõe estes processos. E eu pergunto, por que o Executivo Municipal paga assessoria de imprensa? Por que o Executivo Municipal permitiu, e agora eu estou falando do Executivo no caso, que essa notícia viesse a público e sequer colocou uma nota mostrando EPTV dá uma notícia distorcida. Os fatos ocorridos são estes, estes e estes. Não tem procurador público municipal no Executivo. E o ex-assessor jurídico da Câmara, o que estava fazendo? Pitando cigarrinho de paia, conduzindo as coisas num determinado cartório, articulando a política como ele sempre teve o hábito de fazer. Então, vou concluir aqui, porque agora eu estou na subida, já está me dificultando um pouco mais a falar e caminhar, dando aos senhores a resposta que me foi pedida e mais uma vez chamando a atenção dos senhores. Querem escolas melhores? Querem hospitais melhores? Querem fazer a travessia gratuita nessa balsa? Querem estradas decentes? Passem a votar corretamente. Continuem elegendo vereadores que entregadores de cesta básica. Continuem elegendo vereadora que tem cara de boazinha. Continua elegendo vereadora que mente e fala que conseguiu a sua aposentadoria. Continua acreditando nesses cretinos que o resultado será cada vez pior. E o reflexo disso, tenham certeza, vai impactar muito mais as nossas crianças, o futuro dos nossos jovens, do que vocês podem imaginar. Tá aqui um exemplo da burrice intrínseca
da administração pública, da falta de alguém que tenha o mínimo de poder cognitivo para pensar no básico, do básico, do básico. Eu tô caminhando, flagelo. Eu tô caminhando aqui na avenida do IP. Avenida aqui, dá acesso ao clube. Uma avenida movimentada. E que, obviamente, se tivesse tido alguém com mínimo, eu tô falando mínimo, não precisava ser muito não, de inteligência, a rua da minha casa tá logo ali acima. O passeio da minha residência tem 4 metros de largura, ou por volta disso. Projeto de Furnas. Não, pra que seguir Furnas? Vamos fazer um passeinho de 1 metro, porque aí não dá pra ninguém fazer uma caminhada com segurança. Se tiver um ciclista pra poder andar aqui, tem que andar na rua, aí fica o pedestre, fica o ciclista, ficam os motoristas, ficam as mães que poderiam estar aqui utilizando desse espaço para fazer uma caminhada com as suas crianças com segurança, mas não, a burrice, a imbecilidade sem fim, nos entrega uma obra porca dessa daqui. Analisem as outras expansões que ocorreu no nosso município sob a responsabilidade daqueles canalhas. E respondam vocês mesmos qual o impacto nós estamos deixando na nossa cidade para as futuras gerações. Muito obrigado pela atenção de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e vamos retomar o controle.